Bem-vindo a mais um vídeo do nosso canal, Conhecimento Único. Hoje vamos falar sobre quem inventou o dinheiro, e aonde ele foi criado, como surgiu a ideia de existir uma moeda tão valiosa no mundo todo. A história da civilização nos conta que o homem primitivo procurava defender-se do frio e da fome, abrigando-se em cavernas e alimentando-se de frutos silvestres, ou do que conseguia obter da caça e da pesca. Ao longo dos séculos, com o desenvolvimento da inteligência, passou a espécie humana a sentir a necessidade de maior conforto e a reparar no seu semelhante. Assim, como decorrência das necessidades individuais, surgiram as trocas. Esse sistema de troca direta, que durou por vários séculos, deu origem ao surgimento de vocábulos como o salário, o pagamento feito através de certa quantidade de sal, pecúnia, do latim pecus, que significa rebanho, gado, ou peculium, relativo ao gado miúdo, ovelha ou cabrito. As primeiras moedas, tal como conhecemos hoje, peças representando valores, geralmente em metal, surgiram na Lídia, atual Turquia, no século 7 a.C. As características que se desejava ressaltar eram transportadas para as peças através da pancada de um objeto pesado, martelo, em primitivos cunhos. Foi o surgimento da cunhagem a martelo, onde os signos monetários eram valorizados também pela nobreza dos metais empregados, como o ouro e a prata. Embora a evolução dos tempos tenha levado à substituição do ouro e da prata por metais menos raros ou suas ligas, preservou-se, com o passar dos séculos, a associação dos atributos de beleza e expressão cultural ao valor monetário das moedas, que quase sempre, na atualidade, apresentam figuras representativas da história, da cultura, das riquezas e do poder das sociedades. A necessidade de guardar as moedas em segurança deu surgimento aos bancos. Os negociantes de ouro e prata, por terem cofres e guardas a seu serviço, passaram a aceitar a responsabilidade de cuidar do dinheiro de seus clientes e a dar recibos escritos das quantias guardadas. Esses recibos, então conhecidos como Goldsmith e S-Notes, passaram, com o tempo, a servir como meio de pagamento por seus possuidores, por serem mais seguros de portar do que o dinheiro vivo. Assim surgiram as primeiras cédulas de papel moeda, ou cédulas de banco, ao mesmo tempo em que a guarda dos valores em espécie dava origem a instituições bancárias. Dinar do Kuwait, conhecida como a moeda mais cara do mundo, o dinar do Kuwait ou KWD foi introduzido em 1960, e era inicialmente equivalente a uma libra esterlina. O Kuwait é um pequeno país situado entre o Iraque e a Arábia Saudita, cuja riqueza foi impulsionada em grande parte por suas grandes exportações globais de petróleo. Você terá apenas 0,30 dinar do Kuwait após trocar um dólar americano, sendo equivalente a mais de 3 dólares, tornando o dinar do Kuwait a unidade monetária mais valiosa do mundo por valor nominal, ou simplesmente a moeda mais cara do mundo. A moeda mais cara do mundo, o dinar do Kuwait vale hoje mais de R$ 16. Voltando para o Brasil, você sabe qual foi a primeira moeda usada em nosso país? Em 1695, foram cunhadas as primeiras moedas oficiais do Brasil, de 1.000, 2.000 e 4.000 réis, em ouro, e de 20, 40, 80, 160, 320 e 640 réis, em prata, que ficaram conhecidas como a série das patacas. Dos réis ao real, quantas moedas o Brasil já teve? Aos poucos, chega às mãos dos brasileiros a cédula de R$ 200, lançada há alguns dias pelo Banco Central. A estreia da nova cédula causou alvoroço nas redes sociais. O que não faltaram foram memes sobre a imagem que deveria estampar a nova nota, de vira-lata caramelo a capivara. Desde a independência, em 1822, o Brasil já teve 9 trocas de padrão monetário e 7 moedas. Dos réis ao real, o motivo de tantas trocas era um só, a inflação. Caso o Brasil mantivesse a mesma moeda, hoje seriam necessários milhões de cruzeiros para comprar uma garrafa d'água, por exemplo. Depois dos réis, que ficaram mais de 400 anos em circulação, o real é a segunda moeda com mais tempo de circulação, 26 anos. Para ficar por dentro do assunto, confira abaixo todas as moedas que o Brasil já teve. Réis do período colonial a 1942. Como o Brasil era colônia de Portugal, o padrão monetário do período era o mesmo da metrópole, o real. Os reais, plural de real, ficaram popularizados como réis. Mesmo com a independência do Brasil e a proclamação da República, os réis se mantiveram, só as gravuras das moedas e das cédulas se alteraram.
Cruzeiro de 1942 a 1967. A primeira mudança de padrão monetário do Brasil foi a instituição do Cruzeiro. A nova moeda veio para unificar os 56 diferentes tipos de cédulas em circulação no país. Um cruzeiro, CR cifrão 1,00, equivalia a R$ 1.000, RS 1 cifrão 000. Em 1964, devido à inflação, a fração do cruzeiro chamada centavo deixou de existir. Cruzeiro Novo, de 1967 a 1970. Em 1967, com a inflação a 25%, o cruzeiro se desvalorizou e a moeda foi substituída temporariamente pelo Cruzeiro Novo, criado para vigorar até as novas cédulas do cruzeiro entrarem em circulação e a sociedade se adaptar ao corte de 3 zeros. Sendo assim, as cédulas do cruzeiro foram carimbadas com novos valores e reutilizadas como novo cruzeiro. Um cruzeiro novo, MCR cifrão 1,00, correspondia a 1.000 cruzeiros antigos, CR cifrão 1.000,00. Cruzeiro de 1970 a 1986. Após a reforma monetária, a moeda brasileira voltou a se chamar cruzeiro. A equivalência das moedas se manteve o mesmo, ou seja, um cruzeiro valia um cruzeiro novo. Cruzado de 1986 a 1989. Nos anos 1980, o crescimento da inflação voltou a assombrar a economia, chegando a mais de 100%. Desvalorizado, o cruzeiro foi substituído pelo cruzado. No plano cruzado, do governo de José Sarney, um cruzado ponto equivalia a 1.000 cruzeiros. Cruzado Novo de 1989 a 1990. Poucos anos depois da instituição do cruzado, a inflação continuou a subir e obrigou o presidente Sarney a fazer uma segunda reforma monetária. Em 1989, o cruzado foi substituído pelo cruzado novo, que, novamente, tinha 3 zeros a menos. Um cruzado novo valia 1.000 cruzados antigos. Cruzeiro de 1990 a 1993. Em 1990, o cruzeiro volta a ser a moeda nacional, pela terceira vez. Nesta ocasião, não houve corte de zeros, um cruzeiro correspondia a um cruzado novo. Cruzeiro Real de 1993 a 1994. Após a renúncia de Collor, o vice-presidente Itamar Franco fez uma nova reforma monetária. Nela, o cruzeiro saiu de cena de vez e foi instituído pelo Cruzeiro Real, novamente reduzindo 3 zeros nas cédulas. Um cruzeiro real equivalia a 1.000 cruzeiros, real de 1994 aos dias atuais. Em 1994, se consolida o projeto econômico Plano Real, feito pelo então ministro da Fazenda Fernando Henrique Cardoso, ainda no governo de Itamar Franco. O projeto tinha como objetivo conter a inflação extremamente elevada que assolava o Brasil há anos. O Plano Real incluiu ações de ajuste fiscal, a implementação da URV, Unidade Real de Valor, uma moeda virtual atrelada à cotação do dólar, e a criação de uma nova moeda oficial, o real. Depois de tantas reformas monetárias, o Plano Real foi a primeira que obteve algum sucesso, mantendo o real vigente até hoje. Em julho de 2022, essa moeda completou 28 anos e, mesmo com o surgimento de novas cédulas e o desuso de outras, ela segue consolidada. Isto é, não há debates significativos sobre a troca desse padrão monetário. Informações tiradas da página do Banco Central do Brasil. Bom, por hoje é isso. Muito obrigado por ficar até aqui. Se gostou, já deixe o seu like para que mais pessoas possam ver esse vídeo.